Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio do Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdo de valor e dicas práticas para o produtor rural. Eu sou o Cláudio Kunrat. E eu sou o Diego Fontana. Fazemos parte aqui da equipe da Raiz da Solução e aqui nós te ajudamos a produzir 100 sacos de soja por hectare, mesmo com clima diverso. Estamos gravando hoje especialmente direto do Raiz da Solução Experience em Brasília, o maior evento educacional do agro da América Latina. Hoje temos um convidado todo especial aqui, o Leandro Sesconeto, membro aí, aluno da Raiz da Solução. Seja bem-vindo, Leandro. Queria que tu te apresentasse aí para a moçada que está escutando o nosso programa. Olá a todos, muito bom dia. Meu nome é Leandro Furlan Sesconeto, sou catarinense de nascença, mas também rio-grandense por trabalho e opção. Eu trabalho atualmente como consultor técnico nos dois estados, na região litorânea do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Conta para nós, então, como é que tu chegou até o Raiz da Solução? Como é que o Raiz da Solução entrou no teu percurso? A gente sempre busca se qualificar para poder evoluir. Nossa vida ela é feita de escolhas e quando você escolhe realmente estar comprometido com algo, você tem que se qualificar e se preparar para os momentos que você vai ter por enfrentar. E o Raiz foi uma das opções que eu fiz na minha vida há um tempo atrás. Desde a turma 2 eu estou no Raiz, como forma de network, conhecimento e evolução na minha vida profissional. Muito bom o relato, Leandro. É sempre bom mesmo estar buscando conhecimento e agregar para estar trazendo e cada vez mais estar melhorando os manejos. E conta um pouquinho da região que você atua lá, a região litorânea. A gente sabe que é uma região desafiadora. De comentar um pouquinho como é que é essa região, quais são os desafios que você enfrenta lá no teu dia a dia. Eu nasci no interior do estado de Santa Catarina, numa cidade pequena chamada Orleans, na zona rural. Com 14 anos eu saí de casa dos pais, em busca de me qualificar. Estudei no Instituto Federal Catarinense, lá na região mesmo, fiz técnico agrícola. Posterior a isso, eu ingressei no mercado de trabalho, trabalhei numa multinacional, no ramo de produção de tabaco, fumicultura, por um bom período. Foi ali que eu me apaixonei por solos, por melhoria das condições químicas, físicas, principalmente, e biológicas do solo. Posterior a isso, eu ingressei numa empresa que comercializava fertilizantes foliares e dali veio a necessidade de evoluir em termos de venda na região, pois eu ganhava por comissão. E essa região era uma região desafiadora, onde a gente é muito próximo do litoral, uma região litorânea, baixa altitude. Na época, para a gente vender fertilizantes foliares, a única cultura que havia na região que aceitava o manejo com fertilizantes foliares era o feijão, mas uma área muito pequena e inexpressiva. Aí na época surgiu a ideia de começar o cultivo da soja no litoral catarinense. Muitas pessoas taxaram por loucura isso, porque a nível do mar não vai produzir soja, isso não está certo, não vai andar, não vai funcionar. Mas eu tinha necessidade de profissionalmente ganhar dinheiro, evoluir. Com a ajuda de um amigo do Paraná, ele trouxe 2 sacas de semente para nós, soja. E a gente achou um agricultor parceiro que apostou no início do cultivo, lá no meados de 2009, 2010, de soja no litoral sul de Santa Catarina. Em solos com baixa argila. Quando a gente fala em baixa argila, estou falando de 9, 10, 11% de argila. E numa região que todo mundo dizia que não funcionava. Então hoje, desde então, o cultivo da soja evoluiu muito na região. Não só soja, como outros cultivos também que antes não se dizia promissores. Hoje a gente tem colheitas excelentes lá. E desde então, o meu trabalho não é só no litoral sul de Santa Catarina, mas como toda a região litorânea do Rio Grande do Sul,
indo até próximo da cidade de Pelotas, com consultoria, onde eu atuo com arroz, milho e soja, principalmente em áreas baixas, soja em rotação com arroz, e na região litorânea, baixa altitude. Pra vocês terem uma ideia, hoje a lavoura com maior altitude que eu atendo, ela tem 70 metros de altitude. Uhum. É desafiador, né, Leandro? Porque a gente sabe que onde você tem baixas altitudes é cada vez bem mais desafiador, porque você vai ter principalmente a nível fisiológico para a planta, você tem uma amplitude térmica menor, né? Pelo menos na tua região deve estar ocorrendo isso. Então você tem uma taxa fotossintética alta durante o dia e à noite bastante respiração, né? Então, em termos fisiológicos, é um desafio produzir soja. E o Leandro lá ano passado no Experience, ele subiu no palco, né? Então, subiu no palco lá para contar e para receber a plaquinha lá dos 100 sacos por hectare, né? Então, o Leandro tá aqui junto conosco hoje. Ele é um consultor que está conseguindo quebrar esse paradigma, né? Que soja na várzea funciona. Ou seja, além de todo o desafio de solo também, né? De você produzir na várzea soja. A maior dificuldade do sistema de cultivo na várzea se chama drenagem. Você tem solos que são preparados para arroz. E o arroz, Santa Catarina e uma parte do Rio Grande do Sul, ele é sistematizado. E quando a gente fala em sistematização, você tem o nível 0 do solo. Você não tem nenhuma declividade que lhe favoreça a drenagem. Então você tem que, de alguma forma, através de valos, que a gente chama de condutos ou drenos, fazer a drenagem dessas áreas ou a irrigação da área de arroz. E surgiu num determinado momento a necessidade de fazer rotação de cultura nessas áreas devido a uma planta daninha chamada arroz vermelho estar fora do controle. Nós não tínhamos mais ferramentas através de químicos ou ferramentas físicas, por exemplo, uma cobertura de solo, que isso não é tão comum no arroz, né? Para fazer esse controle. E daí veio a soja para dentro desses ambientes. E esse ambiente realmente é muito desafiador. Como você disse, né? Você não tem já uma amplitude térmica que favoreça fisiologicamente a planta, e você tem um ambiente com um alto teor de umidade e muitas vezes um lençol freático presente a 20 centímetros. Então, o nosso perfil de cultivo nessas áreas, ele se torna muito limitado em termos de faixa de crescimento e desenvolvimento de raízes. Sim. E é um desafio a mais, né? Você já está com uma cultura, por exemplo, a soja, em baixa altitude, onde você não tem essa variação térmica à noite. Você tem um ambiente extremamente alagado. E você tem mais um desafio de conhecimento sobre cultivares, adaptação e manejo para esse ambiente, que está sendo criado ao longo de anos, mas de 2010 para cá. Foi quando iniciou a brincadeira, sim. a aposta. Mas é como você falou, ano passado a gente teve a grata felicidade de subir ao palco, receber a placa. Uma lavoura foi auditada pelo SESB, mas a gente teve mais de uma lavoura com mais de 100 sacos de potencial por hectare. Qualidade, colhendo com rentabilidade. Há 2 anos a gente vem com volumes maiores do que 100 sacos por hectare. Este ano foi um ano à parte. A gente teve várias dificuldades no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, acho que é sabido por todos, né? O clima nos impôs desafios maiores. Lógico, a gente não pode sempre acreditar apenas ao clima, os problemas que a gente tem. Mas realmente foi desafiador, além da conta. É uma coisa que... Então, nós tivemos muito problema com qualidade de grão, muito desconto por ardido, muitos vargens abrindo antes da colheita, grãos brotados. Então, isso dificultou a gente atingir níveis melhores de produtividade. Mas a gente tem que agradecer também que a gente está de novo com motivação para se reerguer. A gente vai levar um tempo
para voltar a ter o padrão de trabalho que a gente tinha antes, mas a gente não pode desistir nunca, né? Ah, mas com certeza, né? Pelo que teu relato aqui, a gente viu assim, o pioneiro no plantio de soja na região, e aí um dos pioneiros também a atingir as médias, né? Um destaque recordista aí de 100 sacos por hectare. Com certeza, com essa tua dedicação, com o teu empenho, logo os teus clientes, teus assessorados lá vão chegar novamente nesse patamar. A gente, aqui no Raiz da Solução, trabalha para atingir essas metas, mesmo com clima adverso, né? Mesmo com dificuldades. Então, aplicando-se a metodologia, seguindo o passo a passo ali, com certeza logo vocês vão estar lá. Sem dúvida nenhuma. Isso aí. Lógico, isso não se faz apenas com uma consultoria, né? Se faz com pessoas. Exatamente. Sem dúvida nenhuma, as pessoas que atingem esse número são pessoas dedicadas, que se propõem realmente a pensar fora da caixa, a realizar algo que todo mundo diz que não daria certo. Não daria, mas deu certo. Deu certo. Com certeza. E falando em pessoas, né? Como até aqui no evento hoje, há poucos minutos a gente tinha aí o Mauro palestrando, né? O Mauro Stefani, falando justamente sobre esse tema, né? Gestão e pessoas. E lá dentro do curso também tem o curso dele, né? Quem faz o curso da Resolução lá dentro tem o curso do Mauro justamente sobre esse tema, que é tão desafiador hoje, né? Leandro, a gente vai de norte a sul do Brasil e muitas vezes a gente tem esse tema desafiador, ou seja, ter pessoas engajadas com o projeto, né? E que bacana que com a liderança que você teve, você conseguiu convencer as pessoas a ter essa dinâmica para que eles compraram a ideia, né? Podia falar um pouquinho sobre isso, como foi no início comprar essa ideia e como é que foi esse processo? Só para pontuar aqui também, né? Por exemplo, a gente viu a palestra do Primon, também falava a mesma coisa, né? Exatamente. Que o sistema funcionou porque as pessoas compraram a ideia e se engajaram, só para endossar o que você tá falando aí, que vai falar agora para nós aí. Até o próprio Leandro também, né? O próprio Leandro fala que pessoas e que a gente precisa primeiro comprar a ideia, então tudo tá engajado com pessoas, né? Conhecimento gera sabedoria. Perfeito. Isso. E sabedoria só se tem quando as pessoas pegam o conhecimento que têm e realmente aplicam. É isso aí. O comprometimento das pessoas, eu acredito que hoje tem um papel ou uma importância gigantesca nos resultados obtidos. Em ter que realizar uma pulverização no momento correto. Mas faltou o meu operador. Vou eu fazer. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que estar comprometido. Aquele é o momento de fazer. E é o que a gente mais tem dificuldade hoje. Eu não sei, eu não digo que só no ramo agrícola. A gente percebe que, de forma geral, o comprometimento das pessoas, o querer fazer, não só pelo que está recebendo em troca, mas querer fazer, querer ver o bem do próximo, faz parte. Eu tenho várias pessoas, desde a turma 2, né, no Raiz, que a gente conversa no WhatsApp, troca ligações, trocando ideias. Quando eu posso, eu ajudo. Quando eu não sei, eu pergunto. Muitas pessoas me ajudaram, já ajudei também várias pessoas, mas de forma gratuita, não esperando nada em troca. Exatamente. Sim. Simplesmente, tapinha nas costas. Ontem eu recebi um parabéns, um agradecimento de uma pessoa que ela estava com uma dificuldade. Eu disse, procura essa pessoa aqui que ela vai te ajudar, você vai conseguir montar o seu equipamento. Ela estava com dificuldade de comprar um subsolador. E daí eu disse para ela, mas vem cá, você tem um escarificador em casa? Tenho. Vamos aproveitar e adaptar ele até você conseguir capitalizar e comprar o equipamento ideal. Eu disse, mas dá, dá. Eu já fiz aqui, eu já tive essa situação aqui. Que eu atuo numa região com pequenos agricultores, não são grandes extensões de terra. Vocês têm uma ideia, quando a gente fala em 1.000 hectares na região, é uma grande fazenda. A gente sabe que a realidade de muitas pessoas é muito mais do que isso, né? Então eu cultivo em quintal, se a gente comparar com o restante desse país, que é gigante demais, né? Então a gente tem que muitas vezes adaptar situações, adaptar equipamentos e buscar soluções que sejam mais viáveis à nossa realidade. E essa pessoa chegou para mim, tu me ajudou a montar o subsolador lá, ficou perfeito.
e eu não teria condições financeiras de adquirir um novo, e aquilo fez toda a diferença no meu processo produtivo. Olha aí. Então, é por isso que a gente continua com o engajamento de ajudar pessoas, e espero que mais pessoas das novas gerações consigam fazer isso também. Ter essa sensibilidade de que ninguém faz nada sozinho, melhor do que ninguém é. Né? Acho que a gente sempre busca mais evoluir, mas ninguém é melhor que ninguém. Com certeza. E a gente passa rapidinho nesse mundo, né? Pra ser egoísta ou ter um ego inflado, achando que sou melhor, eu sou o cara. Não é por aí o caminho, né? E nada melhor do que estar junto com uma equipe, eu sempre digo assim, com pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito, né? Vamos pensar assim, hoje os alunos, enfim, o evento aqui também, são pessoas que a gente está fazendo network, está conhecendo pessoas que vêm com esse mesmo propósito de adquirir conhecimento, de dividir também, que quem divide multiplica, né? Então aquela velha, vamos pegar um pouquinho da palestra do Leandro aqui, se duas pessoas tiverem 2 pedaços de pão e elas trocarem, cada uma vai para casa com um pedaço de pão, né? Agora, se, por exemplo, nós 2 chegarmos aqui e trocarmos ideias, os 2 vão com muito mais bagagem para casa, né? Com muito mais conhecimento. E isso é o que o intuito do Raiz da Solução Experience, desse encontro, e também do nosso network dentro das turmas lá. Então isso sempre vem em primeiro lugar, né, Leandro? E eu gostaria que você falasse um pouquinho, você falou que o desafio maior é drenagem, né? Podia contar para quem não conhece a região, como é que é feito esse processo, como é que é o dia a dia no campo lá, pra gente, o pessoal tá entendendo um pouquinho dos desafios de lá, desse ambiente desafiador, que é a várzea, né? O sistema de drenagem nessas áreas, ou o sistema também de irrigação, ele é preparado para irrigar, principalmente, né? Você tem que manter sempre uma lâmina d'água no arroz irrigado. Essa lâmina d'água é responsável por controlar plantas daninhas, que não têm a possibilidade de emergir quando estão sobre a água, né? Mas a gente também tem que ter a capacidade de tirar essa água para o momento da colheita ou em alguns momentos específicos, uma aplicação do herbicida ou um manejo operacional, uma seca que a gente chama, para refazer raízes, para minimizar o problema do ferro tóxico, que acontece muito nesses ambientes. Então a gente tem que estar preparado para isso. Então a gente tem todo um dimensionamento de valos, valetas, de macro e micro drenagem. E se utiliza também de bombas, realmente, tanto acopladas no trator, quanto bombas estacionárias feitas de motor, seja elétrico ou a combustão, que tenham a capacidade de fazer essa drenagem. Tem, lógico, dimensionamento para cada área, o equipamento correto para isso. Mas o desafio para a soja é maior, porque você tem que manter seco. O arroz ainda te permite, ele é uma cultura adaptada ao sistema alagado. Agora, a soja, ela não é uma cultura adaptada a ficar submersa. E o ano passado eu tive um desafio numa fazenda lá gigantesco, mas que serviu de um aprendizado enorme. A gente ficou 5 dias com a lavoura submersa. A gente teve, num curto período de tempo, 340 milímetros de chuva. E a nossa capacidade de drenagem era 100 milímetros dia, que já é uma boa capacidade em termos de preparação. Não foi negligenciado a drenagem. 100 milímetros, em 24 horas, a gente conseguiria fazer a drenagem sem ter problemas. Só que foram 340 milímetros de chuva. Exatamente, num período curto, e os nossos equipamentos tiveram que ser retirados para não ficar submersos. Olha isso. Então, tanto as bombas elétricas quanto os tratores, eles não chegavam no local correto para fazer essa drenagem. Mas, por fim, a gente conseguiu fazer isso. A lavoura foi mantida. A gente calculou o stand, ainda não vale ressemear, a gente já está fora da janela, o investimento será muito alto. E lógico, não foi por incrível que pareça, mas vamos dizer assim, a gente fez muitas coisas para recuperar essa lavoura. Um talhão que não ficou 5, mas ficou 3 dias submerso, talhão de 41 hectares, a gente colheu 104 de média ainda.
depois dessa situação. Que Sim, resultado. foi inacreditável naquele momento, porque a gente viu que tinha potencial, mas, Aham. você passou 3 dias debaixo d'água. Bom, o que acontece, né, num ambiente desse? Você já primeiro perde toda a microbiologia, né? O Brad, cadê o Brad? Isso. 3, 4, 5 dias sem oxigênio. Bora. Então já vai lá a reinoculação aérea, todo um processo para corrigir isso. Então, assim, a drenagem realmente é um desafio, mas acredito que hoje a gente já tem o domínio disso. Uhum. A gente já sabe que os operadores de pulverizador não gostam do que eu falo, Aham. porque de 10 em 10, de 15 em 15 metros, a gente transversalmente nessas quadras, Uhum. que são retângulos, essas quadras cultivadas de arroz, né? Esses retângulos geralmente não ultrapassam 2 hectares, então você tem sempre muros, né? São as taipas que a gente chama, e valetas. Então o operacional ele fica bastante difícil nessas Aham. áreas. Só que a gente daí, para poder fazer drenagem, a gente faz uma microdrenagem através do equipamento que chama de valetadeira, Uhum. que ele faz pequenos sulcos no ambiente, mas de forma transversal ao caminho do pulverizador. Então o pessoal que pulveriza não gosta muito do que eu falo, de Aham. 10 em 10 ou de 15 em 15 metros, ele vai estar lá levando um solavanco no equipamento. Sim. Mas foi a forma que a gente encontrou para drenar. E hoje, inclusive, a gente utiliza para irrigar por inundação. Esses microsucos, como a gente tem todo o sistema preparado para a irrigação do arroz, a gente utiliza para inundar. Então a gente dá um banho de 4 horas, E tira. realmente uma lâmina d'água, e a drenagem daí funciona. Em 8 horas você tem o processo todo completo, quando que bem legal. dimensionado. Então a gente consegue fazer assim secas severas, quando a necessidade de água é grande, a gente consegue fazer o banho, que a gente diz, de uma Aham. forma muito positiva. Lógico que não são todos os solos que aceitam, porque Uhum. tem os solos lá que tem que trabalhar totalmente diferente do que a gente está acostumado, porque o melancia freático está a 20 centímetros. Então só tem 20 centímetros de solo agricultável sem ter água em extrema saturação, né? Então são Uhum. desafios que a gente vai transpondo e Exatamente. foi aprendendo, porque não era algo comum que já existia na ciência, que já existia na pesquisa. O E próprio Rio Grande do Sul aprendeu isso de 2012 para cá, 2015, a fazer essa rotação dentro de área de vargem. E muitas coisas novas ainda a gente está aprendendo, né? e como é desafiador, né, Leandro? Por exemplo, se pega, principalmente a gente sabe que hoje já tem trabalhos que falam isso, né? Em termos fisiológicos, o alagamento muitas vezes é pior do que 5 dias de alagamento, é muito mais prejudicial do que 5 dias de sol. Ou seja, muito mais prejudicial, porque você vai ter ali a parte do solo, então o oxigênio vai embora. Aí você perde microbiota, que nem você falaste muito bem, né? E pensando nesse sentido também, todas as reduções do solo, né? Você vai ter o ferro vem para 2+, a planta bebe muito ferro, a competição, né? Então, competição entre os nutrientes, inter-relações, né? Imobilização. E imobilização. Então, como é desafiador. Então, dentro do ambiente de produção, vocês encontraram uma forma de fazer para estar minimizando. E não desistir também. Eu vejo aqui a vontade de fazer. Não largar, por exemplo, teve tudo ao contrário para não ter esse resultado em 100 e poucos sacos. Vocês foram lá e fizeram, acreditaram. E isso vem muito... É muito gratificante da gente escutar. Ou seja, da gente estar aqui, ouvindo um relato desse. E isso incentiva muitas pessoas a não desistir no primeiro momento. Não tá muito legal, não tá muito bacana esse ano, mas não vou desistir, vou até o final, vou seguir o planejamento com conhecimento, com sabedoria, né, Leandro? E isso, acredito que é o segredo, né? É o segredo para atingir altas produtividades. E então, pra gente é muito gratificante, sabe? Tá escutando nós da Raiz da Solução, também quem tá nos ouvindo aqui, deve ser muito gratificante estar ouvindo esse relato aí. É isso, né? Testemunhos aí de como aplicar e como fazer e como aprender a fazer, né? É interessante, porque ao longo desses dias aqui a gente sempre tem falado muita coisa que se aprende e muita coisa que se compartilha. A história do pão e da ideia, né? É isso. Pensando a gente sabe que a várzea é um ambiente desafiador. O que você, vamos pensar assim, lá no Rio Grande do Sul, na região que você atua, Santa Catarina,
Qual é o maior desafio, assim, em termos de para você montar um perfil de solo? É fácil você conseguir trabalhar o solo lá, em termos químicos e físicos? Quais são os desafios? Você falou da drenagem, mas a parte, por exemplo, calcário, gesso, é fácil trabalhar esse quesito? O que tá dando resultado? Quais são os desafios nesse quesito aí? Bom, falando em parte química, química é conhecida por todos, né? Uhum. A gente tem bastante domínio dos níveis mínimos aceitáveis de todos os nutrientes. Não existe uma receita de bolo. Perfeito. Cada caso é um caso. Exato. Então, o que funciona num vizinho não funciona dentro da minha propriedade. Perfeito. Não tem jeito. São casos diferentes, são situações diferentes. No nosso caso lá, a parte química, sim, ela sempre trabalhando, extrato de saturação, níveis mínimos, fatores limitantes, nutrientes limitantes. Sem dúvida nenhuma, não existe milagres nisso. A parte física, sim. A parte física ela é um desafio enorme nessas áreas. Basicamente, eu trabalho com 3 perfis de solos bem distintos. Eu tenho a parte de turfa, que a gente chama, onde você tem 15% de matéria orgânica, um solo com menos de 20% de argila, com pouca estrutura. E CTC altíssimo. Altíssimo, sem dúvida nenhuma. É um sonho, desde que não fosse alagado. Você entendeu? Perfeito. Sim. Desde que não fosse alagado. Também trabalho com solos de menos até de 10% de argila, extremamente pobres. São solos em construção. Solos de beira de praia, gente. Vamos lá, para quem já foi pro mar. Areia. É areia. Areia de praia, onde você bota a sua cadeirinha lá para repousar no seu descanso na praia. A gente cultiva a soja hoje. Tem lavouras a menos de 2 quilômetros do mar. Então você tem toda aquela influência da maritimidade também. Mas voltando à parte física, né? E tem algumas partes de solo, sim, mais argilosa. Então, uma região de bastante diversidade do solo. A parte física, dentro dessas áreas mais baixas, inundadas, tem algumas particularidades que a gente tem que observar. Uma delas é a questão do lençol freático muito próximo da superfície. Então, por exemplo, como é que eu vou colocar um subsolador a 60 centímetros se eu não vou ter raiz de forma alguma a 60 centímetros, porque ali já é água. Minha raiz não vai aceitar um ambiente sem oxigênio. Nutrientes até tem em profundidade. E muitas dessas áreas, se eu fizer a subsolagem, não que sou contra, entendam bem, né? Não, são particularidades perfeito. do ambiente que a gente está conversando, né? E muitas dessas áreas, se eu fizer uma subsolagem, na safra seguinte, quando eu gostaria ou planejei voltar para o cultivo do arroz, ou na própria safra, eu não tenho sustentação para trânsito de máquinas, nem para pulverizar e muito menos para colher. Ela realmente quebra a minha estrutura compactada, que é o que me dá sustentação de trânsito de máquinas na área. Então, algumas das áreas a gente não pode pensar em fazer perfil nem químico e nem físico. Porque tanto perfil químico eu não vou ter raiz, então não adianta eu aprofundar nada, pois minha raiz não vai conseguir buscar. Em momento algum eu vou conseguir fazer isso. E a parte física também não. Então eu tenho que, na parte superficial, na parte onde eu tenho condições de trabalhar, eu tenho que trabalhar com tudo muito bem alinhadinho em termos de nutrientes. Então, sempre levando ao máximo possível a condição de nutrientes dentro dessas áreas. Falar uma situação, né? A gente conversa sobre nutrientes em específico, né? Eu trabalho nessas áreas com mais magnésio em saturação do que prevê a literatura. E é onde eu tenho os melhores resultados. Exatamente. Totalmente fora da caixa normal que se aplica num livro que a gente aprendeu lá na faculdade, que a gente vem vendo pessoas trabalhando e os resultados aparecem. Então, assim, muitas vezes a gente tem um pouco de receio. Bom, mas eu estou fazendo diferente do que todo mundo faz. Será que eu não estou errado? Mas, pô, o resultado é bom. Será que eu tenho que ir junto com a manada? Não. Eu já penso que não. Acho que a gente tem que buscar cada um o seu jeitinho, né?
seu ajuste fino para essa produtividade, né? Exatamente. Hoje a gente vem observando, tocou num ponto bem crucial, né, Leandro, assim, ó. Hoje a gente vem observando, até os próprios dados do SESB mostram isso, né? Lavouras com níveis mais altos de magnésio estão respondendo. É até uma das maiores correlações, se você pegar e fizer correlação com produtividade, é uma das maiores correlações. Até a gente teve a palestra do Matheus hoje aqui, acho que foi ontem, né? Foi ontem a palestra do Matheus aqui dentro do Experience, né? Falando justamente, abrindo esses dados, colocando. Então, a gente sabe que hoje, há 2 anos atrás, quem falava em 20% de magnésio na CTC, né? Hoje a gente já está buscando em alguns solos 25%. A gente já está pensando em buscar 25, né? Então, vai totalmente contra o que a gente aprendeu, o que tinha o que se tem na literatura. E dando resultado a campo. Então, esse conhecimento prático, essa aumento do nível está retornando em produtividade. Então, isso que é o mais importante. Não é uma coisa aleatória, um achismo, alguma coisa. A gente está comprovando. Claro, a longo prazo acredito que vai ter muito mais resultados em cima disso e para estar cada vez mais a gente produzindo, né? E como é bom, Leandro, saber que vamos pensar assim, essa vontade de aprender, né? Vontade de fazer diferente. E isso eu acredito que nos move e move também a agricultura brasileira, né? Os desafios, a forma que a gente faz. Você não se acomoda nunca. O povo gaúcho, o agricultor brasileiro não se acomoda. Porque ele tem muitas coisas que vão contra a alta produtividade, ou seja, solos. Se nós pegar, por exemplo, o centro-oeste brasileiro, ele tem os solos ácidos. Pega o teu caso em específico, são regiões onde são regiões de várzea, regiões difíceis, que têm suas particularidades. Mas a gente observa que em vários locais do Brasil, você consegue ter as altas produtividades. Isso que é bacana, sabe? Então, acredito que nós temos muito a evoluir e muito a crescer ainda em termos de produtividade, como um todo o nosso Brasil. A agricultura é feita de pessoas. Pessoas resilientes. A gente leva a tombo. A gente aprende de 2 formas na vida, né? Pelo amor ou pela dor, né? É isso. A gente aprende bastante pelo amor. Uhum. Por exemplo, aqui num congresso de Experience. É pelo amor. Você tá ali trocando informações, mas a gente aprende bastante pela dor. Os erros nos ensinam. Sim. E o erro a gente não esquece. A gente não pode ficar se culpando por ele. De maneira alguma. Mas a gente também não pode aceitar continuar errando. Perfeito. É isso então, aí. Pessoas fazem as coisas acontecerem. E diante das dificuldades, a gente cresce. A gente cresce. Dói, mas a gente cresce muito. A gente procura evoluir e fazer diferente. Resultados diferentes se fazem com ações diferentes. Continuar com as mesmas ações, você nunca vai ter um resultado diferente. É isso aí. Perfeito. Nós aqui estamos num ambiente, né, privilegiado, um monte de gente, gente do Brasil inteiro. A todo momento aqui, troca de informações, troca de conhecimento e também essa troca de energia positiva, né? É um ambiente muito propício para o crescimento, como você falou, para o aprendizado através do amor. Eu queria que tu falasse aí para a turma que está escutando, a gente está assistindo, o que está levando de novo na bagagem, né? Não é o teu primeiro experience e tal, mas tu veio de novo e o que vai levar de aprendizado dessa vez? Falar para a turma aí, o que tá te somando, né? Levo novos amigos. Bacana. O network é sensacional. No primeiro, já o ano passado, conheci pessoas que naturalmente a gente via lá no Instagram, nas redes sociais, seguia, respeitava o trabalho, absorvia o que realmente se aplicava à minha situação, porque nem tudo se aplica. Exatamente. As pessoas acham que existe, eu penso que existe uma verdade absoluta sobre determinadas coisas. Não existe. Você tem que saber filtrar, que é importante para você, que é aplicável na sua região e evoluir com essa informação, né? Você melhorar ela. E eu aprendi muito com pessoas e conheci muitas pessoas aqui bacana, que eu não vou cometer aqui o erro do esquecimento, né? De citar pessoas, mas
conheci várias pessoas bacanas que a gente tinha como exemplo, tinha muito respeito, tem muito respeito, né? Pela história da agricultura, na agricultura dessas pessoas, e pôde trocar ideias e perceber que essas pessoas também são acessíveis, como todo mundo é. E de vez em quando, daí, fulano, como é que tá aí? Ah, bacana. Como é que você faz aí? Como é que tá dando certo? E prontamente as pessoas tirarem o seu tempo para nos ajudarem, né? Isso é fenomenal dentro do Experience. Eu acredito que isso sem dúvida nenhuma, fora todo o conhecimento que a gente está adquirindo, né, sendo passado aqui nesse ambiente, mas isso é a cereja do bolo, né? Você ter contato com as pessoas, você ter essa rede de relacionamento que te permite ganhar o mundo, né? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Exatamente, muito, muito legal essa energia realmente do evento aqui, é fenomenal, né? Só quem tá aqui realmente para sentir essa energia e saber a evolução também. Colocaste aí, você estava no ano passado, tá esse ano de novo, e a gente quer estar junto no próximo ano também, Pode ter certeza, porque a energia aqui é única, né? Esse evento aqui, quem não veio não sabe o que tá perdendo, né? Eu sempre digo assim, ó, vai ser a hora que assim, eu digo, é único, sem palavras para explicar o que a gente sente aqui, o que é esses 3 dias aqui. Então, muito bom. E onde mais mesmo? É isso, né? Então a gente sempre tá perguntando pra turma assim, né? O que você tá levando daqui pra lá e o recado pra quem não veio, né? O que deixa um recadinho aí pra turma que vai assistir o nosso podcast, vai escutar lá. O que eles perderam por não ter vindo, né? Eles perderam toda a diversidade de conhecimento que esses profissionais que aqui estão têm da agricultura do nosso Brasil. 22 palestras, né, ao longo do curso. Fora o network, né? É isso aí. Fora o network. Fora o network, poder conhecer pessoas também de norte a sul desse Brasil, né? E até pessoas de outros países também, né? Perceber que as dificuldades não são só do Rio Grande do Sul e Santa Catarina esse ano. Exato. Perceber que todo mundo tem força para se reerguer, lutar e buscar o seu melhor. Isso é o agro, né? É o agro, né? É o agro. É o agro que move esse país, é o agro que faz as coisas acontecerem, e não só o país, né? Pô, a gente é responsável hoje aí por alimentar muitas pessoas no mundo todo, né? E de forma sustentável, né? A gente constantemente recebe ataques de pessoas que desconhecem a nossa realidade, né? Mas a ignorância é o não saber, né? Não é uma pessoa truculência, é uma pessoa ignorante, mas não de truculenta, né? O sentido literal da ignorância é o desconhecer, né? Que ignora o desconhecer. Então, essas pessoas, elas desconhecem realmente a realidade do que o agricultor faz, né? De quanto que ele se dedica com amor, carinho, para pôr alimento na mesa das pessoas, com várias dificuldades, né? Várias dificuldades. E isso é bom demais também nesse ambiente. Você traz essa energia positiva de pessoas que querem evoluir, que querem proporcionar uma segurança alimentar não só para o Brasil, mas para outros países, né? E com qualidade, principalmente, né? Então, eu vejo que o melhor ou um destaque desse evento são as pessoas que aqui estão. É elas que fazem esse evento ser muito mais do que apenas uma troca de informação. Sim, que gera sabedoria, né? Vai gerar sabedoria. Bom mesmo. E um momento marcante aqui do nosso podcast, né, que a gente sempre pede aos convidados, né, sempre traz assim, é o momento desaprender, né? Você já faz parte aí do Raiz da Solução, já foi aluno do curso. Traz pro pessoal aí a tua experiência, o que você teve que desaprender para aprender de novo. Desaprender. Quando disseram que soja e milho não dá em baixa altitude. Foi o maior desaprender, e em conversas com várias pessoas, inclusive este ano, eles disseram, não, mas não pode. Eu digo, dá. Desde vai 2000, lá ver. Vai lá ver, vem cá. Vieram pessoas, tá? Dos alunos, os antigos, colegas de classe aí, foram visitar Santa Catarina. Olha só. Desceu da Bahia, desceu de Tocantins, desceu
Piauí, descendo lá. Foram lá em Santa Catarina ver, não, mas não pode. É um destino bom, né? Tu vai lá pra ver a agricultura, tá do ladinho da praia já. Pior que isso, todo mundo pensa, pô, tu tem prazer de trabalhar na praia, mas na época do verão, você não consegue na praia. Não dá. Não sobra tempo, né? Mas esse é o meu desaprender, né? Todo mundo dizia que era impossível, né? Uhum. Mas desde 2010 a gente vem provando que é possível em baixa altitude. E de 2016, 2017 a gente prova também que é possível dentro de áreas desafiadoras como as áreas de arroz, as áreas alagadas. E por mais que a gente tenha muito a evoluir ainda, eu acredito que a gente tem bastante pontos de melhoria que vão nos trazer muito mais resultados positivos em termos de produtividade. A gente já chegou lá. Já chegou, provou que não é questão de quem diz, né? O impossível é só questão de opinião, né? Não é uma questão de que nos disseram, né? Mas é questão que é possível. Exato. Basta tentar. É isso aí. Vai quebrar a cara? Vai. Mas basta tentar que dá. Isso fica o meu recado para todo mundo que diz, não, mas soja em baixa altitude não dá. Dá e é possível colher muito bem. Exato. Sem dúvida nenhuma. Tem SESB para provar, tem auditoria para provar isso. Aí. Acima dos 3 dias. Exato. E não é um ano, tá? Exato. A gente está com sequência, repetições. Isso. Então a gente está no caminho. Isso. E tem caminho para todo mundo. Tá? Basta acreditar e batalhar e ser observador, trocar ideia, procurar pensar fora da caixa, né? E o bacana disso que o Leandro tá falando aqui é que volta e meia ele larga lá, realmente lá nos grupos a gente acompanha. Volta e meia ele tá lá fazendo ensaios de herbicidas, de nutrição, enfim, lá contribuindo com todo mundo também, colocando as experiências dele, né? Então isso é muito bacana, sabe? Porque a gente sabe que não existe receita de bolo, né, Leandro? Mesmo como você colocaste várias vezes aqui, não existe uma receita de bolo. Pô, o que funciona na lavoura do Diego vai ser 100% razão na minha. Você precisa adaptar, ter o conhecimento e ir adaptando na tua realidade aquilo que vai funcionar, aquilo que vai dar o melhor resultado, para cada vez mais tá fazendo com que a nossa linha de produtividade ela sempre seja uma linha em ascensão. Então, para isso é conhecimento, todo dia tá testando, enfim. Então, eu vejo que você tem muito isso no DNA na veia, né? E isso é muito gratificante da gente escutar aqui. A gente foi obrigado a construir esse tipo de situação, né? Porque não tinha nada pronto para essa situação de ambiente. Como é que você regula termicamente uma planta num ambiente desse? Qual nutrição vai favorecer? Então a gente não tinha isso na literatura. Sempre foi voltado para 400 metros acima a soja. A gente tem condições lá. Hoje a gente colhe mais de 200 sacos de milho em baixa altitude. Ninguém disse que isso seria possível. Então é necessário fazer isso, entendeu, Cláudio? Ser curioso. A curiosidade faz as coisas novas surgirem, né? Pessoa que não se questiona por que eu estou fazendo assim? Será que desta forma não seria melhor? Então, isso faz com que tudo que você viu lá, que a gente compartilha de forma pensando em criar conhecimento, né? Faz com que a gente seja motivado a continuar fazendo. Porque só assim você consegue evoluir. Não tem outra maneira de fazer as coisas acontecerem sem testar, né? Isso aí. É isso aí. A gente tá chegando aqui na reta final do nosso programa. Queríamos agradecer aí tua presença, por ter aceitado prontamente o convite. Veio aqui agregar mais conhecimento. A turma que vem assistir o podcast para nós também. É um prazer compartilhar a mesa com uma pessoa como você. Um prazer demais a gente poder te receber aqui no nosso ambiente, o Raiz da Solução Experience Podcast. Eu que agradeço pelo convite, não imaginaria, não imaginaria receber esse convite, mas não só aqui no Raiz Podcast. Para quem está lá nos grupos, tem meu telefone lá. Podemos bater papo, acho que sempre engrandece. Nem que seja para convidar para um churrasco e uma cerveja. Essa parte nós gostemos, né? Mas logo nós vamos fazer uma. Com certeza. Bom demais. E agradecer, né, Sesconeto, a tua presença, a ter aceitado o nosso convite. E sempre frisar, né? A Raiz da Solução é uma família, né? Onde todo mundo se interage, todos os alunos que estão lá dentro sabem o que é isso.
Eles sentem essa energia de poder estar interagindo e um aprendendo com o outro. E a inteligência coletiva, para mim, é uma das coisas mais importantes que tem. Ou seja, a gente tá podendo aprender. Porque às vezes você tá com uma dificuldade, mas alguém lá já passou por isso. Para que eu preciso cometer os mesmos erros daquele que já passou? Perfeito. Eu posso ter aqueles atalhos, né? Pô, vai por esse caminho que vai ser mais assertivo. E isso é bacana, né? Isso é bacana dos grupos, isso é bacana do grupo que a gente está fazendo, desse evento aqui. Então, só temos a agradecer a tua presença aqui, vir contribuir, contar um pouquinho da tua história e dizer para ti que as casas, a Raiz da Solução tá com as portas sempre abertas para você e para todos os alunos também, para todo mundo que está ouvindo aqui, que a gente está sempre disposto a estar melhorando cada dia mais para estar levando conhecimento, conhecimento e dicas práticas, relatos de pessoas que conseguiram atingir as altas produtividades para o Brasil, para estar melhorando a produtividade e a lucratividade do nosso país e também, como você falaste muito bem aqui, alimentando o mundo também. Que eu acho que não existe coisa mais prazerosa do que a gente saber que a gente está levando comida para a mesa de muita gente nesse mundo, né? Poder contribuir com isso e alimentar acho que é a maior alegria nossa do povo brasileiro, né? Se o agricultor não planta, a cidade não janta. É isso aí. Positivo. Muito bom. Muito Feito, então. Então, a gente sempre finaliza aqui com o nosso Bordão, né? bordão, né? Isso aí. E mais uma vez te agradecer, Leandro. Agradecer por estar aqui, por ter vindo a Brasília, né? Por tirar esses 3 dias. Então, muito obrigado. E Bora pra vida!